Boa noite, irmãos. Irmãos, na verdade, com alegria que eu estou aqui e vou poder trazer aqui uma mensagem para os irmãos, compartilhar, mas confesso aos irmãos que fui pego de surpresa. Eu vim ouvir o pastor Ismael, vim lá de São Paulo para me ouvir o pastor Ismael pregando, não vim nem de roupa social, que eu falei, hoje eu vou ouvir o pastor Ismael, e ele disse, então, hoje eu vou ouvir você, ficamos no impasse. Eu falei, rapaz, e agora, hein? Olha, eu não vim com assim, acho que eu dei uma de Jonas, sabe? Eu vim para o Rio de Janeiro meio dando uma de Jonas. Eu falei assim, acho que eu vou para lá, vou ouvir o evangelho. Mas o pastor Ismael falou assim, não, você vai pregar, né? Então, eu falei assim, e agora? Pastor, não trouxe nem roupa social. Aí o meu amigo quis me emprestar, a manga dele ia ficar uns 3 metros maior aqui na minha mão aqui, né? Mas a brincadeira à parte, a roupa não vem ao caso. Na verdade, é a palavra de Deus que nós vemos aqui para estar realmente compartilhando com os irmãos. Espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês, né? Abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Pastor, na escola dominical, começou a entrar na minha mensagem, eu falei, ó, isso é bom, está confirmando. Falou até o meu versículo, quase o principal aqui, o meu segundo versículo da mensagem. E com isso, nós vemos que Deus trabalha realmente na sua palavra, para que ela venha de encontro a nós, como exortação, como orientação, né? No livro de João, capítulo 8, só um minutinho, esqueci de abrir meu esboço aqui. Nós vamos ler, primeiramente, o verso 32. Capítulo 8 de João, o verso 32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Vamos orar, pedir que Deus, então, nos ajude na compreensão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Pai, pelo convite, por poder estar aqui agora trazendo essa mensagem, tendo a oportunidade, ó Pai, junto com esses irmãos amados aqui em Nova Iguaçu, onde trazemos, ó Pai, o abraço de todos ali de Betel, para cada um deles, pedindo ao Senhor, a Deus, que mais uma vez nos ajude a compreender a Tua mensagem, a Tua palavra, nos fortalecendo na fé e no conhecimento da Tua verdade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a Tua verdade tem o poder de converter pessoas pecadoras. Também a Tua verdade tem o poder de dar ânimos àqueles que estão desanimados. A Tua verdade é aquela, Pai, que nos traz clareza a respeito do nosso Deus. É aquela que nos dá compreensão da Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos que a Tua verdade possa estar em nós, ó Pai, em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, muitas vezes nós falamos, né, essa passagem, ela é uma passagem muito famosa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes nós vemos no dia a dia, no mundo, algumas situações em que nós realmente devemos pensar, se nós temos uma porcentagem tão grande de povo e de pessoas evangélicas no nosso país, né, como é dito, será que essa verdade a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus está sendo pregada? Porque nós vemos um número muito grande de pessoas que se consideram crentes, convertidos. Mas a prática das coisas que nós vemos no mundo não revela esses números. Se nós temos 23% de pessoas convertidas evangélicas no nosso país, por que nós vemos tantas atrocidades e tantas coisas absurdas acontecendo? Nós vemos um mundo onde as pessoas, elas querem ouvir algo na igreja que possa trazer para ela conforto, possa trazer para ela uma paz de espírito, possa trazer para ela algo em torno do que ela possa ser convencida de que ela não vá para o inferno porque ela está ouvindo uma mensagem. E nós sabemos que, na verdade, se a pessoa não compreender perfeitamente a palavra de Deus, ela não terá uma conversão. E hoje nós vemos muito
pregações aonde o foco não é Jesus Cristo. Muitas igrejas e muitos pastores, eles notam e sabem, isso é notório, nós vemos num país onde as pessoas passam por muitas necessidades. E o que nós vemos hoje em dia são igrejas oferecendo para essas pessoas palavras de conforto. Muitas vezes confortos materiais, e deixa de falar sobre a verdade. Nós vemos pessoas que eles têm um conceito de cristianismo, de evangelho, que não condiz com a palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas para não ir para o inferno, a qualquer preço. As pessoas, elas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Por quê? É fato. As pessoas não dando ouvido para a palavra de Deus, vivendo de acordo com a vontade e os mandamentos de Deus, elas vão ser contrárias às verdades que a palavra revela. Aqui em João ele fala que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Ótimo. Voltando um pouquinho, nós não vamos sair desse livro praticamente, voltando um pouco aí no versículo 12, o pastor citou esse versículo ainda na escola dominical, ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, aqui Jesus ele está vivendo um momento muito difícil, ali no período da vida dele, quando ele estava aqui na terra. Porque nesse momento, ele está aqui trazendo uma palavra de salvação, porque ele está falando dele próprio, ele é a luz do mundo. E o que acontece? No discorrer da leitura, nós vamos ver o quanto Jesus foi afrontado diante da afirmação dele, dizendo que ele é a luz do mundo. Por quê? Porque as pessoas viviam de uma forma que não condizia com o que a palavra de Deus queria dessas pessoas. Tanto que as pessoas que vai afrontar Jesus aqui durante o decorrer desse texto eram fariseus. Mas quem eram os fariseus? Os doutores da lei. Os homens que deveriam estar ali muito bem alinhados da palavra de Deus e não fazendo o que eles estavam fazendo. E Jesus vai repreender eles amargamente. Por quê? Porque as pessoas pregavam uma coisa, pregavam que era filho de Deus, que era o pai deles era Deus. Mas como pode o pai deles ser Deus e eles tratarem Jesus como eles estavam tratando? Da mesma forma nós vemos isso no dia de hoje. Hoje nós vemos as pessoas dizendo que são filhos de Deus. Quando você olha para as obras dessas pessoas, quando você olha para a vida dessas pessoas, você fala, mas qual é o evangelho que está na mente dessa pessoa? Quem foi que ensinou essa pessoa a palavra de Deus? Como ela pode ter tanta certeza que ela é filho de Deus e ela consegue viver de uma forma tão dissoluta como vivem muitas pessoas hoje em dia? Como nós podemos dizer que 23% das pessoas aqui de Nova Iguaçu são convertidos quando nós vemos na presença e nas atitudes das pessoas algo que não condiz com essa realidade? E por que isso acontece, irmãos? Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas, na verdade, estão deixando de falar a verdade a respeito da palavra de Deus. A verdade sobre a palavra de Deus, ela é categórica, ela diz que se você não é filho de Deus, se você não aceitou Jesus como Salvador, infelizmente o seu destino é o inferno. Não há outro meio pelo qual nós devamos ser salvos. Ou há? A Bíblia diz que não há. Mas existem pessoas dizendo que sim, há outros meios por qual você pode ser salvo. Basta você ser uma boa pessoa. Basta você praticar algumas coisas. Basta você guardar o sábado, por exemplo. Se você for fiel em guardar o sábado, muito provavelmente você vai para o céu. É isso que estão ensinando, porque a gente ouve isso. A gente ouve pessoas dizendo isso para nós. Vocês não são salvos, vocês não guardam o sábado. Então nós vemos aqui algumas situações nas quais nós vamos estar lendo e vamos ver se Jesus sofria as mesmas perseguições e as mesmas coisas que nós sofremos hoje quando nós nos pomos a falar a verdade a respeito da palavra de Deus.
A conclusão de você falar a verdade a respeito da palavra de Deus, ela vai aparecer no versículo 30. E depois nós vamos voltar um pouco. Mas o que diz no versículo 30? Ele diz: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Houve conversões com a pregação de Jesus Cristo? Houve, porque ele foi incisivo dentro da verdade a respeito da sua palavra. Mas o que acontece antes? O que é essas coisas? O que Jesus está falando para essas pessoas? Será que Jesus está ali preocupado em trazer palavras de alento àquelas pessoas? Ou Jesus está preocupado em trazer a verdade sobre a vida daquelas pessoas? Gente, nós precisamos tomar cuidado quando nós nos pomos a pregar o Evangelho. Muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho, mas nós queremos pregar o Evangelho de uma forma em que a gente não chateia o nosso familiar. Nós queremos pregar o Evangelho para a pessoa com todo carinho, com todo jeito, para que aquela pessoa não se sinta ofendida. Mas Jesus pregava assim? Será que Jesus pregava assim, irmãos? Nós vamos ver dentro desse texto que ele fala que eles são filhos do diabo. Nós temos para o pai o diabo. Será que isso é uma palavra de alento? Isso é uma palavra de conforto para alguém que está ouvindo? Não é, né? Então vamos ler. Verso 13. Vamos fazer uma leitura meio rápida durante um período do texto, para que a gente possa ter aí uma exposição melhor desta passagem. Então, começando no 12 novamente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Quem eram os 2 homens? Ele e o Pai. 2 pessoas estavam testificando daquilo que ele estava falando. E segundo a lei, se 2 homens testificassem de um fato, isso era verdade. E ele está relembrando eles. E ele diz: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o preendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando o levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas vos falo, como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, aqui nós vemos um trecho dessa passagem, onde nós vemos que Jesus estava ali no templo, pregando o evangelho, ensinando a sua palavra àquelas pessoas. E tinha um grupo de pessoas ali que não aceitava essa verdade sobre Jesus.
Essas pessoas conhecidas como os doutores da lei, os fariseus, aqueles homens que deveriam estar ali para realmente estar juntos, somando com Jesus Cristo, eles não o faziam, mas eles queriam achar algum motivo para descredibilizar, tirar o crédito de Jesus. Eles queriam achar motivos para o matar. Jesus está dizendo que ele não veio, ele não está julgando, ninguém o julga. E nós sabemos perfeitamente que a primeira vinda de Jesus Cristo, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas isso está escrito, está na profecia, era a profecia disso daí. Esses homens deveriam conhecer, mas eles ignoravam. Nós vemos que quando nós nos pomos a falar a verdade a respeito da palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas que vão nos afrontar. Mas nós devemos lembrar aqui, como no texto, quando nós nos formos a falar da palavra de Deus, e se nós estamos sendo sinceros na pregação, quando nós estamos querendo realmente exaltar o nome de Jesus Cristo, quando nós queremos mostrar para as pessoas que aquele Jesus, ele foi levantado no madeiro, que aquele homem deu a sua vida para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Quando nós mostrarmos para as pessoas que Jesus é a luz do mundo, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas falem, Jesus é a luz do mundo, só Ele pode trazer salvação. Jesus se despiu de sua glória e habitou entre nós como um homem, sofreu, padeceu necessidades, tudo porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo, gente. Então, a palavra de Deus explicada, falada de uma forma clara, de forma que as pessoas entendam e comecem a conhecer esse Deus tão maravilhoso, vai causar transformação de vida. Aqueles que ouviram Jesus Cristo e creram, eles foram salvos. Mesmo que pessoas contrárias à palavra de Deus, como esses homens estavam afrontando, querendo dizer que o testemunho dele não era válido, porque ele estava testificando dele próprio. Eu sou a luz do mundo. Mas quem era aquele que estava falando, eu sou a luz do mundo? Era um carpinteiro. Era um homem. Nascido de mulher. E que aqueles homens ignoravam que aquilo era profecia, que ele era um enviado, que ele era o Filho de Deus. Mas quantas coisas Jesus fez para mostrar àquelas pessoas de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus? Muitas. Mas as pessoas cegas não querem enxergar. Quando nós falamos que as pessoas hoje buscam de tudo para confortar a sua alma, é a mais pura realidade, gente. Veja quantas pessoas nós temos nesta igreja que se propõe a ser fiel à pregação do Evangelho, onde nós não estamos aqui preocupados com a vida material das pessoas, quando nós estamos aqui pregando um Evangelho que vai te confortar, quando o Evangelho que vai te garantir riquezas, que vai te garantir que você ainda nessa vida possa gozar de muitos bens, não atrai as pessoas. Porque não é isso que as pessoas buscam. As pessoas buscam aquilo que para ela importa, o momento em que ela está vivendo. Eu não estou preocupado com amanhã, estou preocupado com hoje, a minha necessidade é hoje. Mas o que nós vemos Jesus ensinar é que essa vida é além daqui, é muito além daqui. Nós somos forasteiros em terra estranha, nós temos algo muito melhor que nos aguarda. E nós temos que ser convencidos disso. Porque, irmãos, se nós mesmos não formos convencidos disso, nós não conseguimos pregar para as pessoas. Se nós nos desanimarmos quando olhamos para a igreja e vemos ela vazia, e ver a igreja do vizinho cheia, e nós acharmos que nós estamos errados, não. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que é que Jesus está ensinando, o que é que Ele está pregando. Nós só podemos, de fato,
sermos prósperos na palavra de Deus, sermos prósperos na nossa igreja, se nós depositarmos toda essa confiança na palavra de Deus e deixar que o Espírito haja por nós. Nossa função é pregar o Evangelho. Nossa função é levar com que as pessoas compreendam que aquele homem que estava sendo afrontado por aqueles fariseus, naquela ocasião, que estavam duvidando de quem ele era, da capacidade dele, eles estavam errados. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas não estejam enganadas como estavam os fariseus. O engano dos fariseus era tão grande que nós vamos ver agora no próximo trecho que Jesus vai ser obrigado a falar algumas coisas para esses homens que a gente realmente fala, é pesado, é duro. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Jesus fazendo com que aquelas pessoas compreendessem que Ele era verdadeiro, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é a luz desse mundo. E só por Ele é que pode haver uma transformação de vida. E que aqueles homens não podem fazer uma pressão e fazer com que eles mudassem ou deixassem de ouvir a Cristo, ou até mesmo de vir a um entendimento para crer nele. E nós vemos que Jesus, nesse momento, Ele vai tratar essas pessoas como eles merecem ser tratados. Isso não quer dizer que Jesus é ruim, ou Ele é bruto, como dizem as pessoas, né? A pessoa é bruta. Não é. O que Ele vai fazer é realmente responder essas pessoas de acordo com a verdade. Nós vamos entender, porque o que acontece? Nós vamos ver Ele aqui afrontando o seguinte, esses fariseus. Se vocês de fato conhecem a verdade, se vocês de fato são filhos de Abraão, se de fato o vosso pai é Deus, por que vocês me tratam dessa forma? Porque Abraão, vocês dizem que era o pai de vocês, mas Abraão não fez isso que vocês fazem. Então hoje nós vemos pessoas dizendo que são crentes, gente. Mas quantas vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que dizem ser crente, uma situação que não condiz com a vida de um crente? Quantas vezes? Irmãos, eu não sei quantos membros tem aqui, ou se tem membros ausentes ou não. Mas muitas vezes o desânimo é dos próprios irmãos. Nós temos igrejas nossas que muitas vezes nos cultos estão vazias. E por que estão vazias? Não deveria. Por quê? Porque se nós compreendemos essa verdade, se nós compreendemos que Jesus é a luz do mundo e que Ele nos salvou, é digno esse homem de adoração. E onde nós estamos quando não estamos na igreja? Quando nós olhamos para Davi, Davi diz que ele tinha prazer em estar na casa de Deus, para aprender de Deus e para louvar a Deus, porque ele reconhecia o Deus dele e ele o adorava. Quando nós queremos passar para as pessoas o que é ser um cristão, o que é ser um crente em Jesus Cristo, irmão, uma das principais coisas que nós precisamos passar é o testemunho da nossa vida. Quando o vizinho olha para um crente que não vai para a igreja, que está em casa na hora do culto, isso não enfraquece na hora de você evangelizar? Então, irmãos, nós temos que ver que, na verdade, nós precisamos conhecer essa verdade. Essa verdade, quando nós conhecemos a verdade a respeito da palavra de Deus, nós vamos ser muito abençoados. Haverá poder na palavra. Porque essa palavra, essa verdade que nós precisamos conhecer, é uma verdade sobre o Salvador do mundo. Nós temos aqui Gênesis Apocalipse, que vai falar de Davi, vai falar do juiz, vai falar de Sansão, vai falar de Dalila, vai falar de um monte de gente. Mas eles não são a verdade, irmãos. Eles não são a verdade. A verdade dentro da Bíblia é Jesus Cristo. Toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse ela vai falar de Cristo. Agora, as pessoas querem realmente dizer que elas acreditam em Deus. As pessoas querem dizer que são filhas de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Basta você perguntar para alguém. Nós estamos cansados de ouvir. Todo caminho leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão, quem é esse mim? Jesus.
Então, as pessoas precisam conhecer a verdade a respeito de quem é que tem poder para salvar. Senão elas não serão convencidas do pecado. O que vamos acontecer? O que vai acontecer conosco no dia a dia? Vai acontecer o que aconteceu com Jesus Cristo. Nós seremos afrontados, vamos falar que nós somos filhos do diabo, vamos falar que nós somos crentes fanáticos, vamos falar que nós somos pessoas que são bitoladas na palavra de Deus. Nós somos tudo isso. E o mundo não gosta disso. Eles querem viver uma vida confortável. Eles querem viver de uma forma em que ele é feliz. Ele tem alegria todo dia, ele vai para a praia, ele vai fazer o que ele quer. E aponta o dedo, esses crentes, né? Mas na hora da necessidade, pode ver, em qualquer lugar. Eles procuram um crente para orar por eles, pelo ente querido que está doente. É terrível. Verso 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33 diz, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz, sereis livres. Essas pessoas eram livres, irmãos. A pessoa que vive no pecado, ela tem liberdade, mas o mundo diz que tem. As pessoas são livres, elas fazem o que querem. Porque não compreendem a verdade. Porque ninguém é livre, todos são servos do pecado. Se não é salvo, é servo de Satanás. Vive oprimido pelo pecado. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a pessoa vive pecado, a gente vê isso todo dia, na rua, do lado de casa, na televisão, na mídia. Essas pessoas vivendo em pecado, querendo dizer que são livres, mas não são. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas vivem em pecado, irmão. São servos do pecado. Elas não são livres. Elas pensam ser livres. Porque é isso que Satanás faz com as pessoas. Ele confunde a mente. Ele engana as pessoas. Ele é um enganador. Então, ele leva para as pessoas que nós somos escravos. Estamos aqui na igreja todos os domingos, toda quarta, todo dia que tem culto. Eles são livres, eles fazem o que eles querem. E Deus é amor. No final, todos serão salvos. Mas aqui, o que a palavra está dizendo é, se você é servo do pecado, você não é livre. Você é escravo de Satanás. Não é diferente. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Eles diziam ser filhos de Abraão. Ora, o que ele está dizendo aqui? Como que eles podem ser filhos de Abraão e querer matar a Jesus? Não condiz com a realidade de alguém que conhece a verdade a respeito de Jesus. Se eles, de fato, conhecessem a respeito de Jesus, ou crescem, como diziam os profetas, que o Messias viria, e não rejeitassem, eles não tratariam Jesus da forma que tratou. Da mesma forma hoje, se as pessoas compreenderem quem é Jesus Cristo e como Ele salva, eles não vão tratar os crentes da forma que tratam. Ou eles não receberão a porção da palavra de Deus da forma que recebem, com desprezo, com falta de credibilidade. Por quê? Porque nós só estamos levando para ele o anúncio das boas novas, de que há um homem, Jesus Cristo, que é a luz desse mundo, que através dele essas pessoas terão salvação, porque quando ele entregou sua vida na cruz do Calvário, foi para salvar todo aquele que nele cresce. Se essas pessoas de fato forem verdadeiras quando elas falam são filhos de Deus, elas vão compreender que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, então elas terão suas vidas transformadas. Mas não é isso que nós estamos vendo quando as pessoas estão afirmando isso. Nós estamos vendo pessoas realmente vivendo no pecado como servos do pecado. Por isso acontece dessa forma. Continuando. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. 39. Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão,
faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão ouviu o que Deus tinha para dizer a ele. Tanto que quando Deus fala para Abraão, sai do meio de tua parentela para uma terra que ele havia de mostrar, Abraão foi. Abraão ouviu a Deus. Abraão foi um homem segundo o coração de Deus, com certeza. Nós temos todo o testemunho, conhecido como pai da fé. Ora, se Abraão era um homem que honrava a Deus com a sua vida, como esses homens podem dizer que são filhos de Abraão e viver como viviam? Nós estamos falando aqui de uma rejeição que os fariseus tinham contra Jesus. Mas e as outras coisas das quais eles são acusados? Vós sois como sepulcros caiados, por dentro ossos de mortos e por fora branquinho. Bonito, né? Um túmulo todo caiado, pintado de branco. Vocês colocam fardos sobre as costas dessas pessoas que nem mesmo com o dedo vocês tocam. Não era só o fato deles rejeitarem a Jesus. Esses homens, conhecedores da palavra de Deus, eles colocavam fardos pesados sobre a vida das pessoas. Eles não eram cumpridores da palavra de Deus. Eles mudavam as situações e as leis conforme as suas próprias vontades e desejos, para que eles fossem beneficiados. Então, quando Jesus acusa esses homens, e nós vemos quando Jesus está tratando os fariseus da forma que ele trata, é porque eles mereciam ser tratados dessa forma. Porque os homens que deveriam estar ali para defender a palavra de Deus, nada mais faziam do que se beneficiar sobre elas. Eles não poderiam ser filhos de Abraão. Continuando. Vós fazeis, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Por que as pessoas não crêem quando nós falamos para eles? Olha, se vocês morrerem em iniquidade, se vocês morrerem em idolatria, se vocês morrerem em feitiçaria, se vocês morrerem em toda sorte de mal que vocês praticam, vocês não terão parte com Deus. E as pessoas se revoltam contra nós, mas não procuram conhecer a palavra de Deus, porque está escrito, é isso que está dizendo, não somos nós não estamos falando isso de nós mesmos, nós estamos lendo aquilo que Jesus, que Deus usou, pessoas que deram suas vidas para poder transcrever o que Ele queria. Não era a vontade dos apóstolos, não era a vontade dos profetas, era aquilo que Ele queria. Eles escreveram aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos. E quando nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, nós não conseguimos fazer com que essas pessoas realmente se arrependam dos seus pecados. Por quê? Porque muitas outras não estão falando e se preocupando em pregar essa verdade. Então, alguns pregam dessa forma e outros dizem, não, é bem assim, Deus é amor. No final, todos serão salvos. Basta você fazer algumas obras. Então nós vemos uma diversidade de pregação do Evangelho, onde Paulo fala, não tem dois evangelhos, só tem um. Só tem um evangelho, não tem dois. Mas como que nós conseguimos ouvir tantos evangelhos distorcidos nessas igrejas, irmãos? Então nós precisamos entender, ou nós cremos de todo o nosso coração na palavra de Deus, aonde ele diz, se você despreza Jesus Cristo, sois filho do diabo. Ou nós não cremos na palavra de Deus, porque de fato é. Nós somos feitos filhos de Deus quando nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Não pode haver fé em uma pessoa por um milagre que aconteceu na vida dela. Nós temos que dizer, olha, isso não existe. Você precisa ouvir da palavra de Deus. Não existe transformação de vida porque aconteceu um prodígio, porque a pessoa viu um anjo. Tem algum lugar, pastor, que fala que a fé é diferente, não é pelo ouvir da palavra? A fé, ela só pode vir pela pregação da palavra, pelo ouvir da palavra. E se nós não pregarmos a palavra de Deus, não haverá fé sobre essas pessoas. Então nós não podemos temer, nós não podemos ficar tímidos diante do que está acontecendo. Nós precisamos falar para as pessoas que nós conhecemos que Jesus salva, mas se houver transformação de vida, senão é engano. Não basta dizer eu creio em Jesus Cristo. Eu dizer que eu creio em Jesus Cristo não me salva. O que me salva é uma transformação de mente. Aquilo que eu fazia não faço mais, aquilo que eu desejo não desejo mais. O que eu desejo agora é exaltar o nome de Deus. Eu quero que Deus transforme a minha vida. E nós não podemos temer, irmãos, a pregação da palavra de Deus. Porque aqui, o exemplo que nosso Deus está dando, sobre a pessoa de Jesus Cristo, é isso. Ele está repreendendo pessoas que estão querendo dizer que eles são filhos de Deus. Mas como você pode ser filho de Deus se você vive contrário a Deus? Não há. É uma contradição. Como eu posso dizer que eu amo a Deus quando eu roubo, quando eu furto, quando eu adultero, quando eu blasfemo, quando eu não amo o próximo? E eu consigo dizer que eu sou filho de Deus, mas nós ouvimos isso, nós temos pessoas falando, todos são filhos de Deus. Como pode todos ser filhos de Deus e nós não vemos um mundo diferente, um mundo mudado? Há um engano, há uma distorção sobre a realidade. Nós não podemos nos conformar com isso. Ele diz no 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois filho de Deus. Se você disser para uma pessoa que ela precisa deixar de fazer aquilo que ela está fazendo, que é contrário à palavra de Deus, e ela deixar, ela está ouvindo a palavra de Deus. E pode ser, então, que ela venha a ser realmente um salvo. Se ela dizer, você é um careta, você é um crente imbecil, você é um crente tolo, muito provavelmente você vai ter que ler esse versículo lá, olha, me desculpa, você acabou de dizer que você é filho de Deus. Aí eu estou te dizendo que só há salvação em Jesus Cristo. E tu está me tratando dessa forma? Ele está dizendo, ó, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se fosse, você escutaria a palavra de Deus. E as pessoas não querem escutar a palavra de Deus. Gente, como eu quero ser salvo e como eu quero ser filho de Deus, como eu quero que Deus seja meu Pai, quando eu não quero ouvir os seus conselhos, quando eu não quero conhecê-lo, quando eu não quero ouvir a sua palavra. Para que eu quero ser filho de Deus? Para morrer e ir para a glória onde ele reina, se eu não gosto dele. E eu demonstro que eu não gosto de Deus quando eu não tenho interesse pelas coisas de meu Pai. Se ele é teu Pai, logo você precisa amar as coisas do teu Pai. E o que é que teu Pai quer? Ele está dizendo tudo aqui. Mas as pessoas querem ir para o céu. Elas não querem ir para o inferno. Mas lá é esse Deus que exige essas coisas que reina. Ele é quem manda. Para quê? Qual é o seu interesse? Você quer estar lá? Se você não tem prazer de louvar a Deus aqui, você vai ter lá? Ou só porque você quer se livrar do sofrimento do inferno? Vamos continuar para concluir. Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio. O que eles conseguiram entender é que esse Jesus que estava ensinando para eles uma palavra de salvação, uma palavra de verdade, na verdade ele estava possuído, ele estava endemoniado. É fácil de você, se você começar a pregar dessa forma para algumas pessoas, provavelmente vão falar, está endemoniada essa pessoa aí. Como é que ela pode falar dessa forma? Como ela pode tratar outra pessoa assim? Como ela pode dizer que a pessoa é filho do diabo? Vai causar escândalo. Mas Jesus falou que eles eram filho do diabo? Falou. Só que disseram que ele estava endemoniado. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, não há quem a busque e julgue. Há quem a busque e a julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe,
pois, os judeus. Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Olha como nós chegamos a uma... Muitas vezes nós falamos assim, cara, eu falo de Deus para aquele meu amigo, eu falo de Deus para a pessoa, ela não compreende. Gente, o que nós estamos vendo aqui? Aqui nós estamos vendo o próprio Deus. Nós estamos vendo o próprio Deus pregando o Evangelho. Ou é diferente disso? Nós estamos vendo o próprio Deus pregando o Evangelho. Está sendo fácil para ele aqui. Vocês perceberam que é uma discussão que está acontecendo aqui? É uma discussão. É um debate aqui. Porque Jesus fala uma coisa, eles replicam. Quando Jesus fala que ele testifica daquele que ele estava junto, que é o Pai. Ele não fala dele próprio, ele fala daquilo que o Pai mandou ele falar. Ele fala daquilo que ele viu, porque ele estava junto. Ele disse, tem demônio. Como pode? Como ele pode dizer? Então, gente, é por isso que nós não podemos desanimar. Se o próprio Jesus, ele está vivendo uma situação de afronta, e ele está tendo aqui que realmente impor ali a sua palavra, ele está tendo que chegar para essas pessoas, vocês estão errados, você não tem parte com Deus, vocês são filhos do diabo. Se você tivesse Abraão como pai, como vocês querem dizer, vocês não me tratariam dessa forma, porque Abraão não foi assim. Então, existe um diálogo. E o que nós vamos perceber ao final desse texto, nós vamos ficar meio assustados. Por quê? Porque a conclusão do texto é Jesus se retirando. É o que nós vamos fazer muitas vezes. Nós vamos nos pegar pregando o Evangelho para as pessoas, e nós vamos com todo carinho, nós vamos conversar com mansidão, daqui a pouco a pessoa vai fazer a gente se exaltar, porque a gente se exalta. Por quê? Porque nós queremos ver as pessoas convencidas do pecado. Nós queremos ver com que essas pessoas compreenderam aquilo que você está explicando. E muitas vezes elas vêm com uma afronta. Mas quem criou Deus? Aí começam a arrumar jeito de afrontar quando nós estamos falando do Evangelho. E a gente se irrita, porque nós somos seres humanos. Jesus aqui, ele tinha todo o poder, ele era Deus. E ele não teve um momento muito fácil aqui. Ele teve um momento difícil, porque esses fariseus o afrontavam com uma falta de respeito terrível. Eles não tinham consideração. Para eles, esse homem que estava falando era um impostor. Mesmo com todo o testemunho de vida de Jesus, eles tratavam esse homem como um impostor, como alguém blasfemo. E mesmo que Jesus fizesse todos aqueles milagres, todos aqueles prodígios, que ele era conhecedor da palavra de Deus, ele demonstrava todo o poder ali para aquelas pessoas, elas não acreditaram. Muitas não creram. E muitas foram para o inferno, gente. Morreram e foram para o inferno. Então, é assim mesmo. É a salvação. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que encontram. Vamos concluir. 52, né? Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o que dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, sereis mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedra para lhes atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A conclusão de uma pessoa que queria levar palavras de sabedoria e entendimento a um grupo de pessoas. Jesus foi lá pregar aos fariseus? Não, se nós olharmos o contexto, ele não foi lá pregar para os fariseus. Ele estava no templo pregando. E os fariseus estavam lá para o afrontar. Quantas vezes isso vai acontecer, irmãos? Nós vamos nos pôr a pregar o Evangelho para alguma pessoa. E às vezes outras pessoas estarão perto para desmotivá-lo, para nos acusar de fanático, de ladrões, que queremos só os dinheiros dessas pessoas que vão para a igreja.
e muitas vezes nós vamos nos desanimar. Mas se nós continuarmos estudando a sequência, nós vamos ver que Jesus, ele não desistiu, ele pregou até o último momento. E tantos quantos o ouviram e creram foram salvos. Então, há salvação para todo aquele que nele crê. Creu, é salvo. Mas haverá esses que infelizmente nos tratarão às vezes pior do que trataram Jesus aqui. Então, não desanime, pregue o Evangelho, porque existe uma verdade que salva. E essa verdade precisa ser exposta para as pessoas. Essa verdade é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, a luz do mundo. Que Deus possa realmente nos encorajar a nunca desanimarmos de falar de Cristo, para que o nome dele seja exaltado, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. E nós sejamos pacientes, e nós não desistimos, e nós procuremos estar sempre na igreja para aprender de Deus e louvar. Já basta o mundo que despreza esse Deus, mas nós que somos salvos por ele, devemos estar sempre prontos a estar louvando e não desanimando da casa do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar. Tá bom? Senhor maior. Deus seja louvado por essa palavra, que a gente possa se sentir incentivado para continuar servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Lembre-se sempre, nós não temos que convencer as pessoas, nós só temos que anunciar as boas novas e deixar que o Espírito Santo de Deus possa convencê-las do pecado e elas possam crer em Jesus. Mas, pastores, se elas não crerem, cumprirão em si as profecias que dizem, né, que poucos serão aqueles que chegarão ao reino dos céus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeço o irmão Celso pela mensagem. Mais uma vez envio o nosso abraço, pastor Paulo, para a igreja ali em Betel. Vamos orar também pela sua viagem, para que Deus possa abençoá-los no caminho, guardá-los, e que vocês possam levar notícias nossas para a igreja lá em Betel. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra a verdade, e essa verdade está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, ó Pai, aquele que por nós deu a sua própria vida, vertendo o seu sangue na cruz, ó Pai, para que pudéssemos ser lavados, remidos, comprados pelo seu sangue, ó Pai. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Não somos merecedores destas coisas, ó Pai, mas o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, tem nos alcançado, ó Pai, tem nos motivado a estarmos aqui para pregar esta verdade àqueles que desejam ouvir, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, possa surtir o efeito na vida daqueles que nos assistem pela internet e também possa fortalecer as nossas vidas para que possamos continuar, ó Pai, servindo ao Senhor, evangelizando, pregando, levando essa mensagem, ó Pai, de vida àqueles que ainda estão perdidos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela visita dos irmãos ali da igreja de Betel, pelo irmão Celso, pelo irmão Washington. Pai querido, clamamos pela viagem desses irmãos, ó Pai. Eles pegarão a estrada agora, que o Senhor possa preparar o caminho, ó Pai, que eles possam ter uma boa viagem debaixo da Tua paz, da Sua segurança, que os Teus anjos, ó Pai, estejam ao redor dos Teus servos, guardando eles por todo o caminho, que eles possam chegar ali na cidade de São Paulo, ó Pai, debaixo da Tua paz, da Tua graça, e ali encontrar suas famílias, ó Pai, seus irmãos, de forma alegre, feliz, sabendo que quem cuida de nós, ó Pai, é o próprio Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado também de nossa igreja aqui em Nova Iguaçu, ó Pai. Abençoa os Teus servos durante essa semana, ó Pai. Que nós possamos testemunhar do Teu amor, que nós possamos dar bom testemunho, ó Pai, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa escola, também no nosso dia a dia, ó Pai, que em tudo isso o Teu nome seja honrado e glorificado, ó Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.